Olá, eu vou falar um pouco da vida de Abraham Noam Chomsky. Chomsky é linguista, filósofo, sociólogo, cientista cognitivista, comentarista e ativista político norte-americano. Pessoal, ele é isso e muito mais. Ele foi reverenciado no âmbito acadêmico como o pai da linguística moderna. E também ele é uma das renomadas figuras da filosofia analítica. Nasceu dia 7 de dezembro de 1928, na Filadélfia e em Estados Unidos. Casou com Carol Scarlett e teve 2 filhos. Estudou na Universidade de Pensilvânia, onde se tornou doutor no ano de 1955, com sua tese sobre análise transformacional, que foi elaborada através da teoria de Harris, de quem foi seu discípulo. Assim, ele se tornou professor de linguística no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Continuando com o nosso teórico, entre suas muitas realizações, o mais famoso do seu trabalho foi com a gramática generativa, que tornou-se de interesse na lógica moderna e em fundações de matemática. Chomsky ficou conhecido como um dos principais fundadores da gramática transformadora generativa. O que é isso? É um sistema de análise linguística que desafiou a linguística tradicional e em relação à filosofia, lógica e psicolinguística. Na teoria de Chomsky, sugere que toda declaração humana tenha 2 estruturas, a estrutura superficial e a estrutura funda. Chomsky foi professor há mais de 40 anos. Ele foi nomeado para a cátedra de Línguas Modernas e Línguas Ferrari Peward. Chomsky era um crítico radical. Ele era contra a sociedade e economia americana, foi contra a guerra do Vietnã e mais tarde contra a guerra do Golfo Pérsico. Olá, vou falar um pouco da teoria segundo Noam Chomsky. Começando por uma pergunta que durante muito tempo foi feita por ele, e não só por ele, mas por muitos outros teóricos. A pergunta é: como aprendemos uma linguagem? Segundo Noam Chomsky, uma criança já nasce inata, ou seja, a criança ela já nasce sabendo de tudo, ela apenas precisa ser estimulada no ambiente em que ela vive. Por isso, uma criança que nasce em um ambiente onde ela recebe estímulos da família, isso facilita o seu aprendizado, tanto na escola quanto no ambiente em que ela vive. E segundo Noam Chomsky também, ele nos fala que o nosso cérebro é como se fosse uma caixinha que contém várias informações. E nessas caixas, por exemplo, estão uma ordem de português e dos fonemas que nós iremos utilizar, que é o nosso som. E também nessas caixinhas nós vamos selecionar aquilo que nós vamos utilizar. E então, para ele, tudo já está na nossa mente, tudo já está na nossa cabeça. Nós apenas precisamos receber estímulo para que nós venhamos pôr em prática o nosso aprendizado. E também, segundo ele, para Noam Chomsky, ele diz assim: se você quiser que uma criança aprenda, apenas fale, porque quando você fala, a criança ela aprende, porque aquilo ali, segundo ele, ela já sabe, ela apenas precisa ser estimulada. A mente da criança, do adolescente, do adulto, para que venha a ter uma transformação, na vida de um ser humano. Ele diz assim, a capacidade para desenvolver a linguagem é uma habilidade inata do ser humano, já que nascemos com ela. E como a espécie humana é caracterizada pela racionalidade, a questão fundamental para essa linha de estudo é a relação entre a linguagem e o pensamento. Ele diz nessa frase que nós somos capazes, que nós nascemos com essa capacidade para levar o ensinamento, um conhecimento que venha transformar a vida de um ser humano,
na vida profissional, na vida como estudante. Nós temos essa capacidade, nós já nascemos, né? Nascemos com essa capacidade para ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Me chamo Risonete, venho fechar o nosso trabalho sobre teoria gerativista do teórico, professor linguístico e filósofo. Minhas colegas falaram um pouco também da sua biografia, das suas teorias e um pouco das suas divergências que ele encontrou ao longo do tempo. Vou falar também um pouco da atualização da gramática universal da Faculdade de Linguística. Depois de vários anos de pesquisa, o modelo Chomsky foi se aperfeiçoando ao longo dos anos. Chomsky começa a modificar suas teorias para melhor, tanto que é conhecido como o melhor teórico do século XXI. O modelo da gramática universal tem por base princípios estruturais que são inatos e fixos com diferenças entre várias línguas, ou seja, a criança, quando ela nasce na sua teoria, ela nasce com a linguagem, mas ao longo do tempo ela vai se modificando, ou seja, a criança, quando ela nasce no Brasil, ela fala o português. Quando ela nasce nos Estados Unidos, claramente ela vai falar o inglês. E o interessante é que esse modelo da linguagem afirma que o ser humano tem por capacidade de encaixar palavras. Ou seja, a criança, quando ela está no ventre da mamãe, ela já conhece a linguagem, mas ela não conhece a gramática universal. E ao longo do tempo, ela vai se aperfeiçoando. O cara diz também que a linguagem é inata e que só precisa desabrochar seus estímulos, já que nascemos com ela. Ele também afirma que a criança não é uma tábua rasa. A criança, ela precisa ser estimulada, já que a linguagem é gerativa, ou seja, ela gera e constrói. Então, quer dizer que a criança a criança vai adquirindo conhecimento ao longo do tempo.